Obrigado. Senhores, bom dia. Vamos dar seguimento aqui à nossa reunião de julgamento de janeiro de 2021, reunião da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara, turma com seu efetivo completo nesse momento, com a ressalva de que temos a participação do conselheiro Boto, substituindo o conselheiro Marcelo, que, embora tivesse com processos pautados para essa reunião, ele foi, já agora em dezembro, designado para a Câmara Superior de Recursos Fiscais e deixou a primeira turma ordinária, e sendo seus processos todos retirados de pauta por essa razão. Peço ao conselheiro Francisco Guarita, por favor, que ligue sua câmera aí, que está desligada. Nós, aqui em ordem de votação, nós temos o conselheiro Daniel, o conselheiro Douglas, o conselheiro Francisco Guarita, que apareceu agora, Francisco Guarita, conselheiro Boto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. Vencemos integralmente a pauta agendada para ontem, julgando com alguma dificuldade relacionada a processo de mesmo contribuinte pautados fora de ordem, por equívoco nosso, que a gente evita fazer evita esse tipo de situação, mas vencemos integralmente a pauta de ontem, e julgando até o processo 63, e vamos dar início agora pelos processos normais da pauta, iniciando o primeiro processo pautado para agora, para amanhã deste dia 13, é o processo número 64, mas como nós temos a participação de contribuintes por meio de sustentações orais, para os processos, em particular para os processos 78, 79 e ainda os processos 80 a 82, que são processos dos contribuintes NE Agrícola Limitada e Renato Alves Ribeiro, nós vamos priorizar os processos em que os patronos já estão presentes na nossa sala de espera. Então, vamos começar pelo processo de relatoria do conselheiro Douglas, item 78 da pauta, trata-se de um processo relacionado à ITR, e o contribuinte será representado pelo senhor Fábio Calcini. Senhora Val, por favor, que nos acompanha pelo CARF, solicito que autorize a entrada do senhor Fábio Calcini, por favor. Só um minuto, por favor, presidente. Obrigado. Item 78 da pauta, doutor Fábio. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Obrigado. Acho que eu já estou entrando ali. Deixa eu ver se deu certo. Está todo convocado, presidente. Obrigado. Não estou achando o voto. Douglas, está lá? Eu só estou com o processo, o arquivo do processo aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhor Fábio. Bom dia. Eu vou deixar o seu, enquanto eu faço uma breve apresentação, vou deixar o seu telefone mudo, o seu microfone mudo aqui, e peço que mantenha assim no curso do nosso julgamento e habilite quando da sua manifestação. Nós, embora iniciaríamos por outro processo, por conta da sua participação no julgamento dos processos relacionados à NE Agrícola, nós vamos priorizar tais processos,
e vamos fazer esse julgamento agora. Apenas para sua informação, a turma está completa, por ordem de votação, pelo conselheiro Daniel, conselheiro Douglas, conselheiro Francisco, conselheiro Boto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, Carlos Alberto. O processo que o senhor vai participar é o processo itens 78 e 79, relatoria do conselheiro Douglas. Então, logo o conselheiro Douglas termine a leitura do relatório, a gente passa para a sua manifestação e retorna a seguir para a manifestação, para o voto do conselheiro. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Processo 78. Só um minuto. Ô, Rodrigo, achou o processo? Não. Achou? Não achou o voto? Eu tinha botado para baixar, apareceu só o arquivo do processo. Aí tá baixando aqui, não sei se tá na fila para baixar. Eu não tô conseguindo entrar na pasta T, tá muito... Agora abriu. Vou copiar só ele aqui. Tá. Eu vou começando a ler já, e aí. Pronto, tá baixando agora. Qualquer problema me fala. Beleza, valeu. Conforme adiantado, é um processo de ITR, é um recurso voluntário da decisão que julgou procedente o lançamento de ITR, nesse caso aqui, o 78, exercício 2009, relativo ao imóvel rural Fazenda Santa Rufina, com área de 3.981,4 hectares, localizado no município de Ibaté. O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, aí fazendo em síntese através das alegações a seguir descritas. A área agricultável no imóvel rural está dividida em 2 contratos de arrendamentos firmados com a açucareira Corona e Cosan, sendo a última arrendatária da totalidade da área agrícola produtiva. Solicitou documentos à arrendatária, porém não foi atendida, por isso solicita a fiscalização que proceda a diligência junto à Cosan, para que forneça as informações para comprovar que a área do imóvel é utilizada com plantio de cana-de-açúcar. Vê a decisão proferida pela DRJ, que entendeu que a diligência seria desnecessária, e com relação à área com produtos vegetais, entendeu que a prova seria ineficaz, tendo em vista que o contrato de parceria agrícola por si só não é suficiente para comprovar a exploração do imóvel, sendo necessárias notas fiscais de produtor, de insumos, certificado de depósito emitidas no ano anterior da ocorrência do fato gerador em nome do parceiro outorgado e que tenha um vínculo com o imóvel em questão para comprovar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. E aí teve uma questão aqui de uma matéria não impugnada, a área utilizada com pastagem, e aí o contribuinte apresentou recurso voluntário. Esse processo foi pautado na sessão de julgamento do dia 5 de fevereiro do ano passado, e a turma entendeu por bem converter o julgamento de diligência para intimar a usina Santa Helena e do Grupo Cosan, para que fornecesse os documentos, aí, as notas fiscais referentes ao exercício de 2009. Esse é, em síntese, o relatório, presidente. Senhor Fábio, por favor, fique à vontade para a sua manifestação. O senhor tem até 15 minutos, senhor Fábio. Claro. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Gostaria de desejar bom dia aos ilustres conselheiros, conselheira aqui presente, saudar a todos, desejar um ótimo ano, né, retomando as sessões, desejar um ótimo ano a todos, que Deus abençoe a todos. E o nosso caso de TR, ele é bem emblemático, né? O conselheiro Douglas fez um relato dos casos. Tratava-se de imóveis rurais de uma empresa chamada NE Agrícola, que foi posteriormente adquirida pelo grupo, né, Cosan, e dentro do grupo também sofreu aí mudanças de titularidade. Muito bem. Qual é o ponto principal? Quando da época do antigo proprietário, e até anteriores patronos,
de fato, não houve apresentação de documentos durante a fiscalização. Por sua vez, a fiscalização, ela também não fez nenhum tipo de diligência, né? Não entrando aqui no mérito, mas ela não fez nenhum tipo de diligência. É fato que o Estatuto da Terra diz que poderá a autoridade fazer, inclusive, verificação in loco em tais ocasiões, o que não foi feito. Muito bem. Com isso, houve a glosa da plena declaração de propriedade de atuação produtiva, ou seja, de uma produtividade quase de 100%, que é o que de fato existe, nós chegamos à plena em produção. Não houve nenhum valor reconhecido como de produção rural. A propriedade era totalmente improdutiva, segundo o fisco. Então, esse é o ponto, acho que fático, importante, como ponto de partida, ou seja, fiscalização sem nenhuma prova, mas diante da ausência de novas informações do contribuinte à época, glosou na plenitude toda a área de produção vegetal, entre outros aspectos. Muito bem. Durante o trâmite desse processo, assumindo essa empresa o caso, dentro do que foi possível de informações obtidas, o que ela fez? Providenciou provas, várias provas, esse é o ponto importante, né? Houve, neste momento, a juntada de várias provas, e aí aqui eu gostaria de fazer, então, o início das minhas observações relevantes. A primeira delas é que, de fato, independentemente do ônus que o contribuinte também tem de provar a veracidade das informações apontadas na declaração de TR, de modo que, se ele não apontar, obviamente, a declaração de TR ela não é absoluta, né? Cabe ao fisco essa revisão. Não obstante esse fato, nós não podemos esquecer que nós estamos aqui no lançamento de ofício. Lançamento de ofício, o ônus da prova não deixa de ser, mesmo nessas ocasiões, do poder público. Ele tem esse ônus da prova. Muito bem. Mas, e o que temos do ponto de partida do contribuinte? Esse é o aspecto fundamental. O contribuinte, a posteriori, apresenta inúmeras provas que são robustas, provas regulares, que, no mínimo, dão um indício claro de que não se trata de uma propriedade improdutiva, né? O primeiro ponto, além da própria declaração de TR e o fato de que não houve por parte do fisco qualquer prova ou verificação in loco, e aí o artigo 49 do Estatuto da Terra, ele diz que o órgão responsável ele poderá, na revisão ou lançamento de ofício, proceder verificação in loco, e, ao contrário, ele não fez isso e considerou totalmente improdutiva. O primeiro elemento de prova lícito e evidente que nós temos é o contrato de arrendamento, que claramente, os senhores conhecem muito mais que eu, é um contrato agrário que exatamente tem por função a cessão da posse da terra a um terceiro para que ele explore a atividade agrícola ou atividade rural ou um contrato pecuário, seja como for. Então, aqui, nós temos a juntada de elementos de prova que não podem ser desconsiderados. Primeiro, contrato de arrendamento rural. Poderia dizer, mas esse contrato é entre partes, não vincula o fisco. Aqui nós não estamos tratando, e esse é um outro ponto importante, de uma discussão a respeito de um contrato ou um documento particular que busque exonerar sujeição passiva. É só um elemento de prova, com base, então, em um negócio jurídico típico ligado ao setor aqui agrícola. E, nesse caso, mais do que isso, um contrato onde nós juntamos, mais do que ele, também a relação de imóveis rurais, entre eles constava expressamente a Fazenda Rufina, né? Um contrato que é exatamente de cana, e a região, tradicionalmente, né, é conhecida como uma região canavieira, de lavoura canavieira, então, de modo que
efetivamente temos elementos e indícios, no mínimo, relevantes com esse contrato, essa relação de imóveis. Existe um documento público importante juntado também, que, obviamente, ele sozinho ele não é suficiente, mas ele se agrega a esses fatos, que foi o cadastro de imóvel rural, do INCRA. O CCIR juntado coloca essa propriedade como uma grande propriedade produtiva. É um documento público, uma declaração que se apresenta ao INCRA, e não há questionamento. O INCRA nunca desapropriou essa propriedade por ser improdutiva, ou questionou essa informação. Houve também a apresentação de recibos do pagamento do arrendamento rural e as DIPJs que reconhecem essa receita do ponto de vista tributário pelos proprietários à época. Documentos também que confirmam não só um mero contrato de arrendamento, mas que houve receita desta operação, desse negócio jurídico típico, né, devidamente registrado para a Receita Federal, inclusive. Né? Não é algo à parte da Receita Federal, ou seja, receita de arrendamento que a Receita hoje diz que eu não tinha nenhuma renda, que não havia produção naquela área, eu provo que eu tive renda daquela área rural. E, por último, talvez o ponto mais relevante, por mais que o laudo não seja 100%, vamos dizer assim, do ponto de vista de todas as provas que, eventualmente, Vossas Excelências gostariam, né, com todas as notas, com todas as informações, com base em vários levantamentos topográficos, históricos, contratos, o laudo atestou, um laudo, segundo regras da ABNT, por engenheiro agrícola competente, com a RT, por uma empresa conhecida do setor, que é a Terra Soluções. Ela atestou um grau de utilização à época de 98,76. Então, a grande pergunta que fica, na verdade, há ausência de provas pelo contribuinte neste contexto? Não há. Né? Nós temos provas mais do que suficientes para demonstrar que dizer e manter um lançamento como uma área totalmente improdutiva não me parece razoável. Seja pela realidade fática, o local é um local totalmente de tradição da lavoura canavieira, não faria sentido, até por lógica econômica, alguém deixar uma área desse tamanho em uma região daquela, sem qualquer produção agrícola. Houve apresentação de laudo, CCIR do INCRA, contratos de arrendamento, as declarações. Né? E a pergunta que fica qual é a prova fazendo um balanceamento, acho que esse é o ponto, o balanceamento de provas, qual é a prova dada pelo fisco, mesmo um indício, que demonstra a total área improdutiva? Não temos, né? Não há essa prova. E o contribuinte de boa-fé, ele busca aqui, dentro do que lhe coube, apresentar todas as provas possíveis. Não houve, de fato, condições de apresentação das notas fiscais. Essa é uma realidade. E por quê? Propriedade que mudou de titularidade, né? Propriedade antiga, períodos antigos, a empresa Cosan, os senhores conhecem, são muitas áreas, então houve uma imensa dificuldade de buscar todas essas informações. Lembrando aqui que, por se tratar de contrato de arrendamento, essa exigência também de nota fiscal acaba sendo um ônus, muitas vezes, desproporcional, porque no caso do arrendamento, ao contrário da parceria, quem arrenda e não é quem efetivamente irá produzir na área, não é ele o titular dessas notas fiscais. E muitas vezes, por si só esse fato, já gera dificuldade. Aliás, por exemplo, eu tenho, diante de todo esse contexto, inclusive dito aos meus clientes, fazer contratos de arrendamento com cláusula exigindo anualmente notas fiscais da produção, em virtude dessa problemática. Agora,
No passado, isso nunca foi um elemento efetivo de exigência. Bastava o laudo, né? Bastava o laudo. De tal sorte que, à luz da própria jurisprudência do CARF, nós temos muitas decisões interessantes, dizendo, obviamente, que o contrato, isoladamente, pode não ser suficiente. Mas duas observações relevantes falando de provas aqui. Primeira, quais são as provas utilizadas pelo fisco para revisar o lançamento de ofício? Então, coloquem na balança, conforme os autos, quais são essas provas. E, no momento de hoje, peguem o outro lado da balança e verifiquem quais são as provas que o contribuinte se utilizou. Laudo, CCIR, contratos, são alguns aqui que eu cito. E o que dizer? Será que essa balança pende para qual lado nesse balanceamento de provas no caso concreto? É razoável ignorar todos esses elementos e manter um lançamento dizendo essa propriedade nunca produziu nada nesse período? Ela não plantou um pé de cana nesse período? Não me parece que seria até razoável sob uma perspectiva do senso comum, né, do homem médio, este tipo de julgamento. É óbvio que o lançamento se reconheceu ato pleno em produtividade, porque, de fato, houve falha, embora houve a juntada de alguns documentos, né, podem confirmar nos autos, também não houve plena ausência de documentos durante toda a etapa, mas, de fato, hoje, olhar essa propriedade para os fatos da época, com as provas produzidas para a época, e reconhecer a plena improdutividade dessa propriedade, não me parece ser uma balança equânime quanto às provas. Então, para encerrar, eu rogo aqui pelo provimento dos recursos voluntários e pela improcedência dos lançamentos realizados. Eu gostaria de agradecer e desejar um bom julgamento. Muito obrigado. Obrigado. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade para a leitura do seu voto. Então, eu falo aqui das áreas utilizadas para exploração vegetal, e aí eu peço venham para transcrever, para ler o trecho da decisão recorrida que está todo o assunto. A área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou nativas destinadas a consumo próprio ou comércio. Para comprovar a área utilizada com produção vegetal e com reflorestamento, é necessária a apresentação do laudo técnico elaborado pelo engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhada da anotação de responsabilidade técnica, RT, devidamente registrada no CREA, ou laudo de acompanhamento do projeto fornecido por instituições oficiais, secretarias estaduais de agricultura, Banco do Brasil, bancos e órgãos regionais estaduais de desenvolvimento, nos quais deverão estar discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com ela utilizadas, acompanhados de notas fiscais de produtor rural, notas fiscais de aquisição de insumos, certificado de depósito em caso de armazenagem do produto, contratos ou células de crédito rural. Em se tratando de parceria agrícola, o interessado deve comprová-la mediante contrato de parceria entre as partes contratantes e as respectivas notas fiscais em nome do parceiro outorgado, e que essas tenham vínculo com o imóvel objeto do contrato. No caso aqui tratado, a fiscalização solicitou os documentos elencados no termo de intimação fiscal, porém a contribuinte apresentou apenas os contratos de arrendamento, que por si só não são suficientes para comprovar que parte da área da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar. No caso, caberia interessada apresentar não só os contratos, mas também as notas fiscais em nome do parceiro arrendatário para comprovação das áreas destinadas à cultura vegetal e o vínculo com o imóvel objeto do contrato. Convém esclarecer que o contrato particular vincula as partes contratantes, não tem efeito perante o órgão tributário, porque não constam de publicidade oficial, como as escrituras de compra e venda ou matrículas de imóveis lavrados em cartórios. Por conseguinte, não tendo sido comprovada a produção,
vegetal desenvolvida no imóvel não fiscalizado, entendo que a glosa deve ser mantida. Aí, agora eu falando, por outro lado, verifica-se que foram juntados os documentos necessários a comprovar que parte da propriedade estava sendo explorada com plantio de cana-de-açúcar, seja pela juntagem de recibos de pagamento, folhas 448, 484, além do contrato de arrendamento juntado em sede de impugnação. Também merece destaque o fato de que o recorrente juntou aos presentes autos laudo técnico, folhas 332, 365, com anotação de responsabilidade técnica ART, em que é possível extrair dele a informação de que a área com produtos vegetais corresponde a 3.073,59 hectares para o ano de 2009. Tendo em vista que nessa fase processual é vedada a retificação da declaração do contribuinte, que declarou 2.989,5 hectares como de produção vegetal, e não se comprovou que estaríamos diante de um erro facilmente comprovado, deve ser acolhido presente recurso para reconhecer a área que foi declarada pelo próprio recorrente. E aí eu já concluindo, então, diante dos postos corretos do recurso voluntário, dou-lhe provimento para reconhecer a área de 2.989,5 hectares como de produção vegetal, assim como voto, presidente. Só ressaltando que essa área para esse exercício é o mesmo do outro processo, tá? E aí eu não estou retificando a declaração, é o que ele declarou que eu estou acolhendo, conforme a gente... Tem outras considerações? Eu vou fazer só algumas observações, só tenha atenção aí à manifestação do patrão do contribuinte. Que é bastante complicado a tarefa do fiscal, fora a questão cultural, que já é difícil ser fiscal, né, fiscal de tributos, situações dessa natureza, elas acabam sendo um pouquinho mais difíceis. Eu compreendo que é difícil para o contribuinte comprovar o plantio, por exemplo, ou a comercialização de um determinado produto que foi produzido por uma outra pessoa, que foi o arrendatário. A questão aqui se resolveria se essa tributação ela se desse pela essência da operação em si, que, na verdade, um contrato de arrendamento puro e simples, quando não se trata de parceria, ele nada mais é do que um aluguel. Você aluga a tua terra para alguém e alguém vai trabalhar. Se aquilo fosse um imóvel, esse imóvel seria tributado pela pessoa física 27,5%, ou se fosse pela pessoa jurídica, de acordo com 15%, 25%, de acordo com a forma de tributação que essa pessoa estiver submetida. Mas não, o legislador procurou, ainda assim, trazer, no caso de um arrendamento de um imóvel rural, uma benesse tributária que originariamente estaria vinculada à produção rural em si. E até aí tudo bem, mas trouxe um encargo para o contribuinte, fala que ter que demonstrar que houve lá, porque o fato de existir unicamente um contrato de arrendamento, para mim, é irrelevante, porque o arrendatário pode simplesmente não fazer nada no imóvel, né? Arrendei o imóvel, deixei lá e não vou fazer nada. Ou seja, nesse caso, a atividade de quem está alugando essa terra, ela influencia diretamente no patrimônio de quem alugou, né? Do dono, do proprietário, porque vai depender da atividade dele a tributação aqui do ITR. E, inclusive, a tributação do resultado também, porque o resultado é resultado da atividade rural, né? Então, é uma situação bastante complicada. Assim, se eu fosse o legislador, eu não trataria esse imóvel como um imóvel rural, é um imóvel de aluguel como outro qualquer, e aí eu verificaria a situação pela sua essência, não propriamente pela fazer essa segregação que me parece inadequada e que traz problema para todo mundo. O fiscal ir na unidade, nós estamos falando de um lançamento efetuado em 2012, relativo a 2009. Fiscal não adianta nada ele ir lá em 2012 para saber se em 2009 tinha alguma coisa plantada. O fiscal, com raras exceções, temos aqui
a participação na turma de um agrônomo aí, mas é incomum o fiscal da Receita que atue, que tem alguma experiência na área agronômica, né? Então, assim, eu acho que, nesse caso em particular, os contratos, os contribuintes têm que ter essa preocupação, sabendo que há uma possibilidade de uma tributação favorecida, se calçar em relação a isso, registrar, por exemplo, no contrato que é obrigação da outra parte lá em fornecer essas informações, porque eu sei que é difícil, porque você comprova com um documento de outro, mas é assim, o fiscal não adianta ir lá e o fiscal, no caso do ITR, ele nada mais faz, e eu costumo colocar isso nos meus votos relacionados à ITR, que é fazer aquela operação que tinha no programa humorístico aí, o cara crachá. Ele simplesmente olha o que está na legislação e o contribuinte consegue trazer. Lembrando que a gente está tratando de exclusão de base de cálculo do tributo, e, nesse caso, não é obrigação do fiscal comprovar que o contribuinte não tem direito. É obrigação do contribuinte comprovar que tem direito, porque ele que está alegando que aquela área foi ocupada por produção vegetal. Então, assim, isso foi só uma observação relacionada aos argumentos, que os argumentos são até pertinente, mas ele, assim, no mundo real, ele acaba realmente sendo difícil. Não vai encontrar um fiscal fazendo vistoria no imóvel rural lá para saber se, há 2, 3 anos atrás, aquilo foi plantado ou não foi plantado. Infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que a regra, que a forma de tributação para esses casos deveria ser diferente, mas infelizmente é assim que o legislador estabeleceu a forma de tributação, tanto do tributo rural quanto do rendimento da atividade rural para esse dono de propriedade rural. Embora ele não plante uma cana, quem está plantando é quem. Se o outro lá acontecer alguma coisa que, sei lá, que der uma seca, acabar com tudo, morrer tudo, ele vai se beneficiar, vai continuar recebendo, ou seja, ele não participa do risco do negócio, né? Mas de toda sorte é assim que funciona. Eu vi aqui pertinentes as colocações do conselheiro relator. A gente sabe da empresa, a gente sabe da natureza, e eu vou até acompanhar o conselheiro relator nesse caso, por conta exclusivamente de um laudo que está apontando. Porque o recibo, para mim, não aponta nada. O recibo é meramente o recibo pelo pagamento do arrendamento, né? Então, pelo menos os recibos que eu abri aqui, que o conselheiro relator aponta, para as folhas 448, eu não vi todos, na verdade, eu abri a 448, né? Mas, de toda sorte, como a própria DRJ já tinha apontado que, para comprovar utilizada com produto vegetal, é necessária a apresentação de laudo técnico e tal, eu vou acompanhar o conselheiro relator neste caso, e, nesse caso, só com a ressalva de que não houve qualquer questionamento do contribuinte com relação à área ocupada por pastagens, que, para mim, se tivesse sido uma questão, algo questionado, poderia estar cobrindo essa diferença entre o que o laudo apresenta como área ocupada por produto vegetal e, né, porque qual a diferença de você plantar, por exemplo, capim, você plantar uma cana-de-açúcar? Para esse fim, para mim, a utilização seria a mesma, mas, em todo caso, pertinente as colocações do conselheiro relator. Senhores, alguém quer fazer alguma outra consideração? Podemos ir ao voto? Conselheiro Daniel, por favor, como vota? Eu acompanho o relator, presidente. Francisco Guarita? Também acompanho. Conselheiro Boto? Como relator. Conselheira Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Também acompanha, presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator, e assim acordam os membros do colegiado. Eu estou falando aqui, mas não estou conseguindo ler o que eu escrevi, porque travou tudo aqui. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido, restabelecendo a área de produção vegetal, ocupada por produtos vegetais originalmente declarada. Tá ok, senhores? Esse é o processo. Acho que o patrono gostaria de falar. Ele comunicou. Ok.
Obrigado. Pois não, Fábio, fique à vontade. Obrigado, doutor Rodrigo. Só uma observação depois, Douglas. Foram pautados 2 processos, eram 3. Depois tem um que talvez aí pelo sistema ficou para trás, ou a Receita não enviou o fim da diligência, mas tem um terceiro processo que na época anterior da diligência foram pautados os 3. Só mais que eventualmente para facilitar para ti aí depois, eventualmente aí para já pautar o outro, né? Em virtude aí da solução de hoje. Mas, presidente, eu concordo, eu acho que a lei está desatualizada, ela precisa se ajustar. Eu acho que a sujeição passiva, nesse caso, tinha que ficar com quem arrenda a terra, porque aí ficaria muito fácil ele comprovar ou não, e ele se submeter a essa tributação ou não. Mas muito bem aí, eu queria agradecer aí e desejar um bom julgamento a todos. Ok, senhor Fábio, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer tê-lo no nosso ambiente virtual, e até a próxima. Solicito que deixe o nosso espaço aqui, que a gente vai continuar a nossa luta. Muito obrigado e bom dia para o senhor. Senhores, então, esse foi o resultado para os processos 78, 79, né, porque são processos idênticos. Com isso, a gente passa ao processo. Eu queria ver com a senhora Val se o representante do Renato Oliveira Ribeiro, o senhor Marcelo Barbosa Alves, está presente na nossa sala de espera. Sim, presidente, se encontra já na sala de espera. Por favor, então, pode autorizar a entrada do senhor Marcelo Vieira, que é o representante do contribuinte, fará sustentação oral para os processos itens 80 a 82 da pauta do interessado Renato Alves Ribeiro. Item 80 a 82 da pauta. Doutor Marcelo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada do chat. Douglas, vamos começar por qual, Douglas? Vamos pela ordem, presidente. Na verdade, são todos iguais, assim, o resultado é igual, exercícios diferentes. Só exercício, né? Ok. Até me convocado, presidente. Obrigado. Qual o item desse, Douglas? Desculpa. 80 a 82. Isso. Ah, tá. Embargo de declaração, não é isso, Douglas? Isso, presidente. Embargos da Fazenda. Senhor Marcelo já está presente no nosso ambiente virtual. Seja bem-vindo. Bom dia, estou. Bom dia. Só para a sua ciência, nós estamos com o nosso colegiado completo e para que o senhor se situe aí no momento dos votos, a ordem de votação será pelo conselheiro Daniel, a seguir o conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Guto, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Rodrigo e eu, sendo certo que o relator dos processos de interesse do contribuinte Renato Alves Ribeiro é o conselheiro Douglas, que já vai iniciar a leitura do seu relatório, destacando que aparentemente são processos idênticos, né, os 4 processos iguais, e ele vai começar e concluída a leitura do relatório, a gente passa para o senhor se o senhor quiser fazer alguma manifestação. Ok, senhor Marcelo? Senhor presidente, até antecipando já, eu verifiquei que não tem caráter infringente os embargos de declaração, então eu só vou fazer o acompanhamento da sessão mesmo. Ok, perfeito. Então, muito obrigado, e o conselheiro Douglas, ele já vai fazer a leitura do relatório e já vai passar para o voto direto, ok? Ok. Muito obrigado. Por favor, Obrigado. pastor Douglas. Tá. São embargos de declaração interpostos pela Fazenda,
em face do acórdão proferido por essa turma, em que foi reconhecida a área de preservação permanente. Na verdade, foi dado provimento aqui ao recurso voluntário, o dispositivo analítico ficou com provimento total. Como tinham questões, matérias não impugnadas, o contribuinte ainda tinha se insurgido contra a aplicabilidade de multa de ofício e taxa Selic. Então, a Fazenda apresentou embargos que foram acolhidos para que fosse analisada a contradição entre a conclusão e os fundamentos do acordo, uma vez que a conclusão deu provimento ao recurso voluntário, mas no corpo do voto analisou os questionamentos do contribuinte quanto à multa de ofício e incidência da taxa Selic. Aí passo já a leitura do voto. Os embargos de declaração são tempestivos, preenchem os requisitos de admissibilidade, portanto, deles conheço. Então, com relação à contradição, de fato, quanto à alegada contradição, a mencionada, posto que o contribuinte requereu que fosse declarado na incidência da multa de ofício e dos juros à taxa Selic. Especificamente quanto a este caso, foi dado provimento quanto ao mérito do recurso apresentado, e merece destaque o fato de que a matéria impugnada sobre a qual haverá multa de ofício e incidência da taxa Selic, sendo assim acolhidos os presentes embargos, a fim de sanar a contradição para que o dispositivo analítico passe a constar com esse do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento. Então, eu estou conhecendo e acolhendo os embargos para sanar essa contradição, mas sem efeitos infringentes, presidente. É assim como voto. Ok. Para isso. Douglas, assim, a questão é que tinha matéria que não tinha sido impugnada, não é isso? Por isso, em razão disso, a manutenção eu acho até que o embargo é absolutamente desnecessário, né? Porque se a matéria está impugnada, não era nem. Enfim. Mas tudo bem. Nesse caso, você está conhecendo e acolhendo os embargos formalizados em face do acordo do 201, 006, 075. Você pode ver, Douglas, por favor, de quando foi esse julgamento? Foi na sessão de 5 de fevereiro de 2020. 5 de fevereiro. Com efeitos infringentes para sanar. Sem efeitos infringentes, senhor presidente. Não, sem efeitos infringentes, né? Sem efeitos infringentes. Só um minutinho, senhores. Estou vendo aqui a melhor forma de deixar isso aqui no nosso dispositivo analítico aqui.
E aí, Douglas, o acolhimento que houve no processo lá seria o quê? Porque eu estou reescrevendo o dispositivo analítico da decisão, não é isso? Sim, na verdade, eu acolhi a área de preservação permanente e reserva legal. Então, são vários aqui. Vamos ver se isso atenderia, Douglas, a tua conclusão. Conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão do 201.006.075, de 5 de fevereiro de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, alterando o dispositivo analítico para consignar o acolhimento parcial do recurso voluntário. Sim. Ok? Senhores, podemos ao voto? Daniel, como vota? Processo 80, contribuinte Renato Alves Ribeiro. Eu acompanho, presidente. Guarita? Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Acompanho. Eu também acompanho o relator. E assim, o resultado para esse processo é acordo de membro colegiado por unanimidade de votos em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acordo do 201.006.075, de 5 de fevereiro de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado, alterando o dispositivo analítico para consignar o acolhimento parcial do voluntário. Acompanhou o julgamento pelo contribuinte, senhor Marcelo Barbosa Alves Vieira, OAB-MS, número 9479, da Marcelo Vieira Advogados Associados. Senhor Marcelo, esse aqui é o mesmo resultado para todos os outros, é isso, Douglas? Todos os outros processos do mesmo contribuinte, que todos foram embargos com a mesma observação. Então, o resultado vai se replicar para todos eles, sendo certo que no processo 81, o número do acordo é o 006.074. No processo 82 é 006.073. No processo 82, como disse o conselheiro Douglas, é o 073. E 81 e 82. Com isso, a gente conclui o julgamento dos processos de interesse do contribuinte Renato Alves Ribeiro, que foi aqui representado pelo senhor Marcelo, a quem agradeço a participação. Foi um prazer, mais uma vez, tê-lo aqui com a gente, e peço, por favor, senhor Marcelo, que deixe nosso ambiente virtual. Também agradeço, senhor presidente, e desejo um bom trabalho a vocês todos. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Até mais. Senhores, vencidos os julgamentos com participação de contribuinte, a gente pode voltar para o primeiro item da pauta. Processo também do conselheiro Douglas, item 64, contribuinte Armando Epaminondas. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Item 64, ressaltando que o item 64 se constitui de um paradigma de um lote repetitivo, composto pelos processos 65 e 66, ambos do contribuinte Armando Epaminondas. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade. Tá, também é um lançamento de TR, então é um recurso voluntário da decisão que julgou parcialmente procedente, lançamento de TR. O contribuinte apresentou a impugnação
na verdade, a impugnação do contribuinte aqui foi só com relação à decadência. Na verdade, o lançamento foi de TR, VTN, o valor de terra nua, e o contribuinte só alegou na impugnação decadência. Então, e aí depois ele apresentou recurso voluntário, alegando que deveria considerar o cálculo de 800 hectares da área usada na atividade rural, que aí é um argumento novo. E aí eu estou deixando de conhecer o recurso, tendo em vista que ele só impugnou a questão da decadência e não tratou de outros assuntos. Aí eu só vou destacar aqui uma parte da decisão recorrida que fala o seguinte: no caso, o contribuinte não questionou expressamente o VTN considerado no lançamento, tratando-se de matéria preclusa. Aí, com base no artigo 14, a impugnação da exigência está na fase litigiosa do procedimento, como não foi instaurada, eu não estou conhecendo o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Senhores, considerações, matéria simples, né, que a gente já, vez ou outra, a gente se defronta com essa situação, né, o contribuinte acaba, no curso do recurso voluntário, avaliando melhor a situação e discutindo questões que não integraram o litígio administrativo instaurado com a impugnação do lançamento. Alguém quer fazer alguma consideração? Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Acompanho. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e assim acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Esse foi o resultado do item 64, como disse, do contribuinte Armando Epaminondas. Esse mesmo resultado será replicado nos termos da sistemática dos recursos repetitivos aos processos 65 e 66 do mesmo contribuinte, para os quais, além desse texto já lido do resultado do primeiro processo, do paradigma, será consignado que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo final 2013-26, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Com isso, senhores, vamos ao processo 67, do senhor João Cornelsen, também de relatoria do conselheiro Douglas, mais uma vez um processo que é um paradigma de um lote de repetitivos, que se constitui dos processos 68 e 69, também do mesmo contribuinte, João Cornelsen. Por favor, conselheiro Douglas, fique à vontade, item 68 da pauta, 67 da pauta. Tá, é um lançamento também de TR, recurso voluntário da decisão que julgou procedente o lançamento. O lançamento de VTN, e aí o contribuinte apresentou impugnação. Ele alega que a propriedade de vizinha teve reconhecida a isenção e tal. Então, na decisão, até na própria ementa, tem um trecho aqui que fala o seguinte: impugnação com documentos de propriedade diversa, documentos relativos à propriedade diversa, a da fiscalizada não ter efeito sobre o lançamento impugnado. Aí, na verdade, não tem área declarada como de preservação permanente, mas o contribuinte quer que reconheça aí uma área de preservação permanente. Eu falo daquela coisa da legislação, do ADA, e aí eu acabo, a parte mais que interessa aqui no caso, é a questão do laudo. Ele não apresenta laudo nenhum. Eu falo que, entretanto, para comprovar a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico, outro documento para atestar que a área de fato existe. O laudo de avaliação do VTN do imóvel deve ter sido emitido. Aquela questão do engenheiro, a norma ABNT e
tudo mais. Então, não foi apresentado nenhum documento, eu estou conhecendo o recurso para negar provimento. Ok, conselheiro. É apenas só para esclarecimento do conselheiro Boto, que nos acompanha, não sei se talvez, né, nas primeiras vezes que nos acompanha nessa matéria, o entendimento pacífico na turma é sobre a impossibilidade da gente retificar declarações no curso do julgamento de segunda instância, por faltar competência para este conselho de fazer revisão de ofício. E esses casos de retificação, ou seja, de a gente acolher uma área que não foi declarada originariamente, eles podem até ocorrer, segundo o entendimento majoritário quer dizer, aqui nesse caso é unânime, né, Douglas? Sim. Na turma, eles podem até ocorrer diante da evidência de um erro de fato qualquer. Então, se o contribuinte demonstra, por exemplo, que ele tinha um ADA que tinha uma reserva legal lá de, sei lá, de 500 hectares. Aí ele não botou nada na área de na reserva legal na declaração. A gente verifica que está errado, que foi um mero esquecimento ali de colocar. Ou então, se ele aponta que ele declarou todo ano 500 hectares, num determinado ano ele esqueceu, botou 0. Ou então, em vez de botar 500 hectares como preservação, a área de reserva legal, ele botou como de preservação permanente. Então, a gente até acolhe algum tipo de retificação, mas quando evidente o erro cometido no preenchimento da declaração. Então, é nesse sentido que o conselheiro Douglas não acolhe, além dele tratar também do que seria necessário aqui para a comprovação de áreas dessa natureza. Diferentemente de outras turmas, na turma, conselheiro do conselho, conselheiro Boto, da segunda sessão, que a gente já teve a oportunidade de ver, inclusive na Câmara Superior de Recursos Fiscais, porque com relação ao ADA, e eu só estou comentando isso porque a gente tem uma sequência de ITR, com relação ao ADA, a gente tem dispensado o ADA para aqueles casos em que a própria Procuradoria já se manifestou pelo desinteresse em contestar, né? Embora aquela manifestação dela não seja algo que vincule o nosso julgamento, a gente tem acolhido, porque se a própria representante da Fazenda que está dizendo que não tem interesse, e a gente está diante de uma lide instaurada entre Fazenda e entre contribuinte, não haveria por que a gente bater pé para dizer que não tem que ser mantida a exigência, até porque a Procuradoria não teria interesse, por exemplo, de buscar na justiça o pagamento do valor lançado, se eventualmente o contribuinte não pagar logo após o recurso voluntário. Então, só para esclarecer o que normalmente ocorre, né, para julgamento dessa matéria, mas esse é um entendimento naturalmente que não vincula ao seu, só estou falando porque para facilitar o seu entendimento no acompanhamento aqui das questões, porque a gente acaba tendo que impor um ritmo um pouco mais acelerado para conseguir vencer a pauta. Alguma observação, senhores, com relação ao voto do conselheiro Douglas? Então, podemos ao julgamento. Conselheiro Douglas negando provimento ao recurso voluntário. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Francisco, voto. Conselheiro Boto, por favor. Acompanho, presidente. Ok. Conselheira Débora. Acompanho. Sávio. Acompanho. Rodrigo. Acompanho também, presidente. Ok, senhores. Então, para o processo 67 do senhor João Cornelsen, fica o seguinte resultado. Eu também acompanho o conselheiro relator. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Como disse, trata-se de um paradigma de um lote de repetitivos e, assim, o processo seguinte terá o mesmo resultado. Os dois processos seguintes, né, que são os itens 68 e 69 da pauta, também do senhor João Cornelsen, ele terá o seguinte resultado: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento, e o julgamento desse processo seguiu a sistemática do recurso repetitivos, aplicando-se decidido no final de 2011, 63, que foi o item 67, relatoria do conselheiro Douglas. Com isso, a gente vai para o processo seguinte, que é o item 70,
também de relatoria do conselheiro Douglas, também um paradigma de um lote de repetitivos composto pelos processos 71 e 72. Todos os processos da contribuinte Vivian Bettina Missner. Por favor, conselheiro Douglas, item 70 da pauta. Tá, nesse caso aqui, são embargos de declaração da decisão proferida na sessão de 3 de março de 2020, em que conheci a área de preservação permanente, dispensando o ADA com base naquela portaria da PGFN, e não reconheci a área de reserva legal, porque não teve averbação tempestiva da área no registro de imóveis. A Fazenda entrou com embargos que foram acolhidos para que fosse analisada a contradição, contradição constante no acordo proferido, em que fez-se menção. Então, no corpo do acordo, eu coloquei lá exercício 2002, quando o correto seria 2004. Então, a Procuradoria entende que isso seria contradição, e uma obscuridade pela falta de clareza quanto à dispensabilidade do ADA para a área de preservação permanente do exercício do lançamento fiscal 2004, se baseado no entendimento genérico do item 1.25, que é aquele que fala dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do ADA para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, ou na observação 3, conforme grifos do voto. No voto eu grifei essa observação 3 aí. Então, já passo ao voto. Eu estou conhecendo os embargos. E com relação à contradição, de fato, quanto à legal contradição, na realidade estamos diante de um erro material, como apontado nos próprios embargos de declaração apresentados, conforme trecho. Então, conforme se depreende da emenda do julgado, o exercício seria 2004. E aí, sendo assim, após o exercício de 2002, estamos diante do exercício 2002, lá que eu transcrevi errado. Então, apesar de restar evidenciado o erro material e que, em tese, não influencia no resultado julgado, acolho os embargos a fim de sanar a contradição para que o seguinte trecho. Sendo assim, após o exercício de 2000, estamos no exercício de 2002, era obrigatória a apresentação do ADA. Para constar, sendo assim, após o exercício de 2000, estamos no exercício de 2004, era obrigatória a apresentação do ADA. E para que não parem dúvidas, que fique claro que o exercício é de 2004, conforme constou da ementa e do relatório proferido, do voto proferido. Então, sendo assim, acolho os presentes embargos para, sem efeitos infringentes, sanar a contradição apontada. E com relação à omissão, apenas para que fique claro também, a dispensabilidade do ADA para o caso em questão ocorreu com fundamento na portaria PGFN, número 502 de 2016, item 1.25 abaixo transcrito. Em outros termos, o fundamento leva em conta o entendimento genérico do item 1.25 da portaria, que para o exercício de 2004 dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação do ato declaratório ambiental pelo IBAMA para reconhecimento da área de preservação permanente. Apesar de esta portaria não ser vinculante aos conselheiros deste CARF, vincula a Procuradoria da Fazenda, que não apresentará mais recursos e contestações quanto ao tema objeto do recurso. Então, eu estou acolhendo os embargos para serem efeitos infringentes, senão visto apontado também. Ô Douglas, deixa eu ver, cara. Você está colocando aqui que dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no registro de imóvel e a apresentação do ato declaratório ambiental? Me parece que dispensa apenas a prova de averbação.
né? Mas não a verbação em si, a verbação tem que ter. Eu acho que a falha aqui é nessa avaliação. Inclusive, você parece que não tinha acolhido, se eu não estou enganado aqui, você não teria acolhido originariamente lá porque não havia a verbação tempestiva no registro de imóveis. Não, mas ele aqui é com relação à área de preservação permanente. A área de preservação permanente eu dispenso ADA e, no caso, também a verbação da área, mas lá eu acolhi o laudo, né? É porque quando você fala assim, em outros termos, Dispensa-se. leva em conta o entendimento genérico do item Q para que o exercício 2004 dispensa-se a verbação. No exercício, se a gente está tratando de área de preservação permanente, não se exige nunca a verbação. A Não, verbação está relacionada só à área de reserva legal, isso. Não, eu corrijo aqui, tudo bem. ok? Então, eu acho que é esse o problema, porque quando citou lá em cima, aí você colocou aqui, ó, obscuridade pela falta de clareza quanto à dispensabilidade do ADA para a APP do exercício, se baseando no entendimento genérico do item 1.25. Aí está em parênteses, dispensa-se a verbação de área de preservação permanente no registro de imóveis e a apresentação de ato declaratório ambiental. Então, quando a gente está falando em APP, me parece que essa é a obscuridade aqui, entendeu? Porque quando a gente está falando de APP, não há que se falar em registro de imóveis. Né? No caso de APP, dispensa-se a apresentação do ADA. Pronto. Ok? Então, você está colhendo, conhecendo, nesse caso, conhecendo e acolhendo, né? Porque nos dois casos tem alguma coisa aí, né? Tanto o erro lá dos exercícios, quanto o erro aqui quanto essa obscuridade com relação à verbação da APP. Então, posso considerar que você está conhecendo e acolhendo os embargos de declaração para sanar a condição encontrada sem efeitos infringentes, ok? Sim, presidente, isso aí. Senhores, alguém quer fazer algum comentário? Só uma besteirinha, Douglas. Só por cautela mesmo. Ali, nesse título da omissão, talvez fosse para botar da obscuridade, né? Que foi assim que a PGFN tratou no embargo dela. Obscuridade. Pronto, era só isso mesmo. Do resto, eu concordo com o presidente. Essa questão da verbação, talvez fosse legal tirar, porque senão dá a entender que a gente está falando de área de reserva legal. E como também tem área de reserva legal aqui no meio, né? Talvez confunda um pouco. Douglas, você tem aí a informação de quando foi a decisão embargada? 3 de Presidente, março. só um instante, só pedir licença aqui para eu fechar a câmera para ir no toalete. Eu vou tirar o fone e vou ficar escutando, tá bom? A discussão. Ok. 3 de março de 2020, presidente. Só aguardar o SAV para a gente poder colher os votos.
Bom, senhores, vou fazer a leitura aqui não do resultado, mas da proposta do conselheiro relator, para a gente passar para o voto. Estou considerando que o conselheiro Sávio, embora não esteja aparecendo ali na imagem, ele está nos ouvindo, já que assim afirmou há poucos instantes, já está presente. E o conselheiro Douglas, ele conhece e acolhe os embargos formalizados em face do acórdão 167, né, 00667, de 3 de março de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado para fazendo aquelas duas correções, tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração? Então, vamos ao voto. Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rita? Eu também acompanho. Boto? Acompanho. Débora? Acompanho. Sávio? Conselheiro Sávio? Nos ouve, Sávio? Sabe, tá ouvindo, não, é? Está nos ouvindo, Sávio? Como vota, Sávio? Já tá na minha hora? Há muito tempo, a gente está te esperando aqui. Ixi, então tava ruim aqui. Eu tava achando que ainda tava do Daniel. Por isso que eu tava sorrindo. Não, tome você aqui, Ah, cara. então meu som tava ruim aqui. Eu acompanho, presidente, eu acompanho. Ok. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Ok, senhores, eu também acompanho o conselheiro relator e, nesses termos, o resultado para o processo 70 do contribuinte Vivian Bettina Missner fica. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados em face do acordo 2201.006.167, de 3 de março de 2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator. Esse é o resultado que será. Eu acho até que eu não vou colocar. Eu vou botar só aqui embaixo formalizados pela Fazenda, porque eu preciso reproduzir esse resultado para os outros dois, e os outros dois são. Eu acho que o mais adequado é não citar, né? Não citar aqui, então. Os embargos foram da Fazenda, não é isso, Douglas? Isso, foi da Fazenda, mas são paradigma, presidente? Paradigma. Ah, tá. Então, vai ficar assim: acolhimento colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado nos termos do voto do relator. Como disse, resultado que se reflete para os processos 71 e 72, para os quais, além desse apontamento do acolhimento e conhecimento dos embargos, ficará consignado que o julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicantes decidido no processo final 2008-51. Próximo processo, item 73, contribuinte Cleto Fontana, processo de relatoria do conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, processo retirado de pauta em razão da dispensa do conselheiro relator do mandato junto à primeira turma ordinária da segunda Câmara, já que foi designado para a Câmara Superior dos Recursos Fiscais. E assim, por conta da retirada de pauta desse processo, os itens 74 e 75 também são retirados de pauta, já que eles compunham um lote de repetitivos que tinham como paradigma o item 73. Então, para os processos 74 e 75, ficará anotado na pauta que o processo foi retirado de pauta por determinação do presidente da turma, em virtude da retirada de pauta do paradigma.
Próximo processo, o processo 77, também de relatoria do conselheiro Marcelo da Silva Risso, processo também sendo retirado de pauta e os autos, assim como o anterior, serão redistribuídos por conta da saída do conselheiro da nossa turma ordinária. Da mesma forma, o processo 77, retirado de pauta do contribuinte Jorge da Costa. Só para ressaltar, os processos 76 e 77 são do contribuinte Jorge da Costa, tá? Ambos relativos à ITR, retirado de pauta por serem de relatoria do conselheiro Marcelo da Silva Risso. Próximo processo é o 78, é um processo 78 e 79, processo da ANE Agrícola, processo que a gente já julgou logo no início da reunião, da sessão desta manhã, por conta da participação do contribuinte por videoconferência, né? Não por videoconferência, presencialmente, né? O contribuinte participou aqui presencialmente, e sim, por videoconferência. Contribuinte, e o processo seguinte, 80, 81 e 82, o contribuinte Renato Alves, que também houve a participação, e nesse caso, originariamente por videoconferência, mas se converteu num mero acompanhamento do julgamento, e a gente já julgou esses processos. Portanto, os processos concluídos, os processos do contribuinte Renato Alves Ribeiro. Próximo processo, item 84 da pauta. Agora, a relatoria do conselheiro Sávio Salomão. Por favor, conselheiro Sávio. Conselheiro Jovino do Rosário Neto. Desculpa, 83 e 84. Presidente, eu vou só aqui no toalete, rapidinho, eu estou ouvindo. Você está ouvindo, Daniel? Vai Sim. continuar ouvindo? Então, ok, beleza. Pode ir preparando aí. O Sávio já pode se preparando, Sávio, dando um pequeno instante aí para o retorno do Daniel, mas ele está acompanhando a nossa manifestação e a sua manifestação em particular como relator dos processos 83 e 84. Você tem um de preferência para iniciar por eles, ou Sávio? Presidente, eu até havia comentado com o senhor a respeito desses processos, né, que são processos de ITR e tal. Eu até acharia por bem que a gente passasse nos dois, certo? Ainda que a discussão ali seja basicamente a mesma, tem umas questõezinhas peculiares que devem ser tratadas e devem ser explanadas em relação ao segundo caso. O primeiro é mais tranquilo, tá? Que é o item 83. O segundo tem umas questõezinhas, mas que também não fogem da linha de raciocínio que a gente toma no primeiro. Ok, então você prefere ir na sequência mesmo? Vamos na sequência, pode ser? Então, vamos começar pelo item 83, processo final 2008-39. Tá, processo, como eu falei anteriormente, trata-se aqui de autuação de ITR por falta de comprovação da área de preservação permanente e valor da terra nua, tá? E aí, presidente, eu até pediria licença para a gente já ir para o voto, porque aqui é só a questão do ADA, tá? A ausência do ADA. Eu até demonstrei aqui, a autoridade entendeu por glosar porque o contribuinte não havia apresentado ADA e não havia apresentado o laudo de avaliação para comprovar o valor da terra nua. Enfim, a discussão que remanesce aqui em sede recursal é tão somente em relação ao ADA, tá? Então, por isso mesmo que eu até sinalizei aí para a gente já ir direto ao voto, porque a gente já tem jurisprudência, inclusive eu coloquei uma jurisprudência do próprio Daniel, um precedente do próprio Daniel, que dispõe que a turma que ali, né, que reflete o entendimento da turma no sentido de que a apresentação do ADA é desnecessária para fins de comprovação de área de preservação permanente, tá? Então, é basicamente isso, presidente. Aqui, se a gente for abrir os autos aqui do 83, a gente vai ver que o contribuinte apresentou laudo elaborado por engenheiro técnico, e a própria fiscalização já havia reconhecido isso,
né? Já havia disposto. O contribuinte apresentou laudo, apresentou isso, apresentou documento, apresentou memorial descritivo. É memorial descritivo? Deixa eu ver. Eita, abri errado. Só um minuto que eu estou abrindo aqui o processo. Eu fui abrir pela pasta T. Enfim, eu coloquei aqui no final do voto, inclusive, ó. Que é tudo em cima da linha que a gente já vem decidindo aí. Considerando, pois, que hora recorrente acostou aos autos, laudo técnico firmado por profissional habilitado, acompanhado do respectivo ART, mapa de uso e memorial descritivo, e esses documentos se encontram juntados às folhas 49 e 54, e que a tal documentação bem atesta que o imóvel rural objeto da presente autuação encontra-se integralmente localizado em área de preservação permanente, entendo por reconhecer da isenção do ITR do imóvel, cuja área total foi declarada em 849 hectares nos exercícios 2004 e 2005. Então, é basicamente isso. Qual é a linha de entendimento que eu estou seguindo aqui? Como eu falei, seguindo uma linha que a gente já tem decidido, de que, para fins de comprovação de área de preservação permanente, o contribuinte pode juntar, pode demonstrar por meio de laudo, mapas e etc., e não apenas por meio do ADA, né? E aí, considerando que a autuação tem por objeto único e exclusivamente a não apresentação do ADA, eu estou dando provimento, nesse caso aqui. Senhores, considerações? Não, é a mesma questão, né, parecer da PGFN, que ela... É isso aí mesmo. É quase a mesma questão. Quase a mesma? Quase. Porque tem alguma peculiaridade aí, presidente, que eu não... Oi? Tem alguma questão que eu não me atentei aí e tal? Não, é porque é o seguinte, a sua análise aqui é uma análise que aponta para a desnecessidade do ADA para reserva legal e APP, independentemente da manifestação da Procuradoria. Quando o entendimento da turma, que tem sido reiterado nos últimos julgamentos, aí, talvez nos últimos anos, é no sentido de entender que o ADA é obrigatório, e ele é desnecessário exclusivamente por conta da manifestação da Procuradoria que ela está perdendo lá na STJ e resolveu não discutir. Né? Quando você fala aqui, olha, a partir da interpretação sistemática dos artigos tais e tais, pode-se afirmar que a exigência do ADA para fim de terra deve ser obrigatória tão somente no que diz área de reserva particular do patrimônio, área de interesse ecológico, assim declarada mediante, área comprovadamente imprestáveis. Não, assim, esse não é o entendimento que a gente tem reiteradamente repetido aqui, né? Reiterado na turma, no sentido de que o ADA é obrigatório. E eu tinha até comentado isso anteriormente, quando começamos o julgamento para se alinhar com o conselheiro Boto, sobre essa questão, porque a nossa decisão tem sido nesse sentido, e a gente vê, eu lembro de ter feito um voto vencedor na época de uns processos julgados pelo nosso então presidente, em que ele defendia essa tese de que era dispensável, em algumas situações era dispensável, e eu simplesmente colocava que fazia o cotejo da forma de interpretação da legislação que trata de isenção e exclusão de crédito tributário, que se dá de forma literal, com esse parágrafo 1º do artigo 17-O da Lei 6938 de 81, e eu não consigo imaginar, da literalidade desses termos, entender que não é obrigatório. Você entende? Eu não consigo daqui de um momento em que a lei fala a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. Eu não consigo avaliar, analisando isso literalmente,
eu não consigo extrair e dizer que é obrigatório mais ou menos. Então, eu fiz um voto antigo já e tal, e aí, de um tempo para cá, acho que se consolidou o entendimento de que, na verdade, o ADA é obrigatório. Agora, a gente simplesmente está falando assim, e aí foi exatamente a mesma questão que nos outros processos que o Douglas já tratou hoje, que a gente fala, olha, é obrigatório, e eu coloco isso nos meus votos, e ainda chamo a atenção dos senhores para que isso isso deve ser colocado, porque a manifestação da Procuradoria não nos vincula, e foi isso que eu citei para o conselheiro Boto, e a gente só faz por conta de dar um tratamento igualitário para o contribuinte, porque se a gente entender que ela não me vincula, eu vou continuar entendendo que é obrigatório, eu vou simplesmente estar para esse contribuinte que eu estou fiscalizando, tratando de um jeito, e o outro contribuinte que a unidade está deixando de fiscalizar nesse exato momento está sendo tratado de outro. E eu faço esse argumento nos meus votos com relação à manifestação. Por que eu acolho isso aqui? E eu acho que toda manifestação da Procuradoria, nesse sentido, dispensando isso aqui, independente de já ter sido assinado pelo ministro, para que se tornasse obrigatório, vinculante para a gente, eu acho que a gente deveria acolher, porque é a outra parte falando assim, olha, eu não quero discutir mais isso. Se o contribuinte está discutindo, eu não quero discutir. Né? Então, nesse sentido, eu até acompanho apenas as suas conclusões, no sentido da... Tá, eu entendi, presidente, as colocações, só que eu também, você até perceber aí como eu estava falando, né, eu usei de um precedente da nossa turma, inclusive de lavra do nosso colega Daniel, né, e aí nesse precedente, que aí, né, depois dessa linha argumentativa que eu fiz aqui e tal, em relação a essa questão da interpretação sistemática, tal, que você já bateu, tal, o precedente está nesse sentido, e aí, pelo que eu li do precedente, não foi só a ementa, tá? Foi nesse sentido de que, realmente, assim, nessas questões de área de preservação permanente, haveria a necessidade do ADA e a comprovação por meio de laudo. Até a ementa está um pouco, aliás, está um pouco não, mas a ementa reflete esse entendimento da interpretação sistemática da legislação, inclusive ementa nossa, né? Qual é o precedente aqui? Está lá no final, aí tem o último parágrafo, considerando, pois, é o precedente anterior a isso. Achou? Estou chegando lá. Tem alguns precedentes, tem um precedente da Câmara Superior, tem um precedente da turma do Raid e tal, e aí, por último, eu uso desse precedente, e aí a ementa foi construída em que sentido? Da interpretação sistemática da legislação aplicável, resulta que a apresentação do ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do TR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vinculem às hipóteses previstas na legislação ambiental. Eu acho que o termo aqui que a gente pode ter usado, que eu posso ter usado, foi essa questão da desnecessidade, né? Que aqui são coisas que eu tô percebendo aqui uma certa diferença que, enquanto eu estou alegando aqui que não é obrigatório a apresentação do ADA para fins de comprovação de APP, o precedente aqui, pelo que eu estou vendo agora, está dispondo o quê? Não é só o ADA que comprova a área de preservação permanente, eu posso comprovar por meio de laudo. Né? Não sei se as premissas estão conflitantes ou se elas convergem, né? Não, eu até entendo a sua colocação, só que essa colocação do Daniel, ela se alinha ao nosso entendimento depois de considerar a manifestação da Procuradoria. Porque o que acontece? Daniel, na ementa, está falando assim, olha, eu estou dispensando, porque eu estou interpretando tudo. E eu estou dispensando o ADA. No seu caso, você está dizendo que é dispensável antes da manifestação. Esse é o meu meu embate aqui com a tua conclusão. Não, eu também entendo que no caso de área de preservação permanente, você não comprova só com laudo. Nós tivemos um caso do Douglas agora que a gente dispensou o ADA. Então, não comprova só com ADA. Pode comprovar com outra coisa. Por quê?
porque o ADA é obrigatório, mas a gente está dispensando por conta de um outro. Então, ou seja, nesse todo, a análise sistemática, não só da legislação, mas da decisão toda, a conclusão é essa. Por isso que eu voto pela sua conclusão. Não, tranquilo. Eu não concordo com o andamento que você chega a essa conclusão da desnecessidade antes e o que a gente tem, eu tenho feito isso expressamente, se eu rolar nos meus votos, eu falo assim, olha, é obrigatório, ADA, mas tem isso, eu começo a dizer, porque vai ter momento que eu vou dizer que é necessário. Se for uma reserva patrimônio natural, particular do patrimônio natural, eu vou dizer que é necessário. Mas foi nesse ponto aí eu coloquei isso, presidente. Mas, enfim, é só essa questãozinha de... Eu entendi perfeitamente aqui. Eu me apeguei realmente nesse precedente aqui do Daniel, que ele fala aqui da interpretação sistemática da legislação. Enfim, mas nesse caso aqui eu mantenho e depois eu vou evoluindo um pouco mais, pode ser? Não, você que sabe. É que nesse caso, você mantendo assim, eu vou contigo. Eu vou nas conclusões. Tranquilo. Eu tô percebendo que essa questão realmente, assim, ficou parecendo que o ADA não é obrigatório. E aí, quando eu falo nesse sentido, eu posso abrir para tudo, né? Inclusive para aquelas áreas lá que o senhor falou aí, da área particular e tal, não é isso? Não, você até está E dizendo. não só para tudo, mas também depois do Código Florestal. Você está dizendo ali, né, que para esses casos ele é necessário. E aí eu não consigo fazer esse link. Por que para esses casos é necessário? Por que para APP e ARL não seria? Entendeu? Mas, de todo caso, não tem problema. Você mantendo a sua posição, a gente vai seguir vai seguir a votação, já com a minha manifestação de votar meramente pelas conclusões. Alguma consideração, senhores? Então, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Guarita? Também acompanho. E o Douglas? Douglas? Eu vou acompanhar pelas conclusões, presidente, até na linha que a gente tem. Ok. Débora? Desculpa, conselheiro Boto. Eu tô achando bem interessante essas colocações, presidente, porque o senhor está me descortinando alguns pontos aí que eu tinha dúvida a respeito desse parecer da PGFN, que para mim eu ainda estou meio vacilante nele em alguns pontos. E aí o voto do conselheiro Sávio, aí ele me deixou também com essa pulguinha que eu até iria citar essa colocação que o senhor fez. Mas veja bem, ele não deixa de ser obrigatório. Ele é indispensável em determinados casos, mas a obrigatoriedade dela é latente no caso de reserva legal. Eu estou compreendendo certo, presidente? É a manifestação nossa que tem sido reiterada na turma nesse sentido. Está abaixo, presidente. A manifestação nossa que tem sido reiterada na turma é nesse sentido que eu comentei, que o ADA é obrigatório. E a gente dispensa porque a própria Procuradoria, a análise que a gente faz da legislação é de que ele é obrigatório. O Judiciário tem feito essa avaliação de forma um pouco diferente e a Procuradoria, por conta dessas diversas manifestações no Judiciário, também está deixando de recorrer nesses casos. E a gente está falando assim, olha, como a própria Procuradoria está dizendo que não vai questionar, que não quer brigar mais por isso, aí a gente está entendendo também que é desnecessário para aqueles casos que a Procuradoria cita, unicamente. Por isso que eu votei pelas conclusões, porque eu entendo, de fato, que o ADA é desnecessário, mas não por esses fundamentos. Ok, é o que eu imaginei, mas eu vou ler com calma, até já tomei a liberdade aqui de salvar 2 arquivos, porque eu achei muito interessante. E vou ler com mais cautela aqui, então eu estou seguindo também pelas conclusões. Ok. Débora? Também voto pelas conclusões. Rodrigo? Pelas conclusões também, presidente. Ok, senhores. Então, vamos fazer o seguinte. Ai, isso aqui está sempre demorado.
Esse processo nós estamos tratando de 2004 e 2005, ou esse aqui é só um, sabe? Os dois, presidente, 2004 Os e dois 2005. né? E, na verdade, tudo que o contribuinte declara, toda a área dele está em APP, é isso? Isso, presidente. Ele declara tudo integralmente como APP, os 849,9 hectares. Ok, então, nesse caso, é dar provimento ao recurso voluntário. Isso. Que a questão do VTN ele nem menciona, né? E, inclusive, a DRJ já havia reconhecido lá a questão do VTN, algumas coisinhas do VTN, mas aí no recurso ele não tratou. Até coloquei aqui no início, ó, registre-se que o cerne da discussão em sede recursal diz respeito à necessidade, eu até vou colocar apenas a necessidade ou não do ADA. Senhores, então o resultado fica: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Douglas, conselheiro Whindersson Boto, Débora Fófano, Rodrigo Monteiro e Carlos Alberto. Conselheiro Sábio, nesse caso, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 conselheiros votando pelas conclusões, o que aponta para a necessidade, nos termos regimentais, da sua indicação ao final do seu voto, dos motivos que levaram que formam a convicção do colegiado, da maioria do colegiado pelas conclusões, ok? Senhores, então, próximo processo é o processo também do contribuinte Jovino, e agora, item 84 da pauta. Se for a mesma coisa que foi tratada, a gente pode ser na parte que foi diferente, ok, sabe? Tá, claro, presidente. Obrigado. Eu já vou partir aqui, tá? Ok. A divergência aqui, aliás, os pontos peculiares que revestem esse caso, quais são? A mesma coisa aqui de autuação por falta de comprovação da APP e terra nua, só que nesse, a fiscalização, desde o início, já tinha questionado a falta do ADA e tinha entrado no mérito da área, né? Então, a questão não ficou tão somente restrita à questão da falta de apresentação do ADA, certo? E aí, na DRJ, o que é que a DRJ dispôs? Não, essa área não se trata de área de APP, mas eu estou verificando aqui pela documentação que você juntou que se trata de área de floresta nativa. Então, você meio que... A DRJ fala que o contribuinte se equivocou na classificação. Mas aí, no final das contas, a DRJ volta para a premissa do ADA, tá? E aí eu estou dispondo aqui que como a DRJ entendeu para 2 anos de exercício que o contribuinte tinha apresentado o ADA e que no final a própria DRJ entendeu pela isenção desses 2 exercícios, aí eu estou voltando para a mesma premissa, de que o ADA não é necessário, de que a questão da apresentação do ADA não seria necessária para fins de comprovação de área de floresta nativa. Entendeu? É basicamente essa linha que eu estou seguindo, presidente. A DRJ segue essa linha de que o contribuinte meio que se equivocou na classificação ao dispor que era APP, quando na verdade é a área de floresta nativa, e aí nos 2 exercícios que o contribuinte apresenta o ADA, a DRJ já reconhece, fala, não, é a área de floresta nativa e você apresentou o ADA, ok. Então a questão para mim, no meu entendimento, meio que tangenciou para a questão da apresentação ou não do ADA. Então, tem essas peculiaridadezinhas, mas que no final das contas acaba sendo uma coisa só, né? De acordo com um outro caso que a gente julgou aí. Então, estou seguindo basicamente essa linha de entendimento. É o mesmo imóvel, conselheiro? É o mesmo imóvel, presidente. Só que o que é que vai mudar aí é que em todos esses anos ele estava declarando, até aqui pegar a questão da autuação.
ele declarou 849 hectares para esses anos calendários, os 2004, 2005, que a gente tratou no processo anterior, aí nesse 2007, 2008 e 2010. E em 2009 ele declarou 770, entendeu? Mas é o mesmo imóvel. E aí, os anos de 2007 e 2010, aliás, os anos de a DRJ entendeu por considerar os anos de 2009, 2008 e 2009. E aí remanesce tão somente a discussão em relação a 2007 e 2010, que foram os anos que o contribuinte não apresentou o ADA. Tudo bem, mas nesses 2007 e 2010 também a área total foi declarada, né, como de florestas nativas, né? Na verdade, como APP, mas que a RJ só está dando parcial provimento, né? Isso. A questão toda é que eu nem sei se o problema quando eu trato de floresta nativa, se eu tô amparado pela decisão da Procuradoria, pela manifestação da Procuradoria, que a manifestação da Procuradoria, ela fala de APP, servidão ambiental e ARL, se não me engano. E a reserva legal, essas três. Você vê, né? A gente está tratando de dois imóveis, dois processos com situações que, no cara crachá aqui, são absolutamente diferentes. Daria resultado, para mim, resultado diferente. É complicado até você fechar o que é a questão basicamente conceitual, né? Do que é floresta nativa de área de preservação permanente. É uma questão conceitual. E por isso mesmo, presidente, que eu deixei grifado, deixei marcado de vermelho, né? Enfim, eu quero crer que nesse caso o contribuinte declarou como área de preservação permanente e que essa consideração que a DRJ fez no outro processo para mim é indiferente. A gente já julgou outros processos em que o processo anterior, que é a área de preservação permanente, a gente dispensava de ADA, foi o que o contribuinte declarou, eu vou considerar isso como área de preservação permanente da mesma forma, para acompanhar também o conselheiro Sávio pelas conclusões. Na essência, Sávio, fora esse pequeno detalhe da DRJ, na essência aqui a conclusão é exatamente a mesma da anterior, dá provimento parcial, dá provimento ao recurso voluntário. Senhores, posso repetir o resultado que a gente chegou no anterior? Todos pelas conclusões também, continuam pelas conclusões. Quem votou com o conselheiro, continuou com o conselheiro, ok? Então, senhores, é isso. O resultado é exatamente o mesmo. E aí teremos acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário e votaram pelas conclusões os conselheiros Douglas, Whindersson, Boto, Débora, Fófano, Rodrigo Monteiro e Carlos Alberto. Mais uma vez, conselheiro Sávio, necessidade de apontar as razões que levaram a maioria a votar pelas conclusões. E as razões, basicamente, são exatamente aquelas que tem nos meus votos lá, que por entendermos que há a obrigatoriedade, sim, do ADA para a ARL e APP, e a dispensa se dá exclusivamente pela manifestação da Procuradoria por conta de isonomia e tudo mais. Até nos meus votos eu costumo explicar isso, eu acho que seria uma boa fonte já que todos acabaram, né, ouvindo aí, entendendo pertinente as considerações sobre a matéria. Próximo processo, senhores, seria o processo 85, eu não sei como é que a gente está agora, a parte da tarde, a parte da manhã, está bem tranquilo, assim, a gente está bem avançado aqui, são 9h52. Vocês querem dar uma paradinha de 10 minutinhos para tomar um café? Sim, top. Ok? Senhora Val, por favor, vamos interromper a gravação nesse momento.